Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Chico Xavier. Você acredita na possibilidade da sua vida ser apenas uma entre várias outras já vividas? Por mais que a reencarnação seja um dos pilares do Espiritismo, histórias envolvendo vidas passadas surgem dos lugares mais simples. Uma família comum, uma mãe com um filho. E são esses acontecimentos com crianças recordando vivências anteriores que nós devemos prestar mais atenção. Afinal, se o que contam for verdade, como elas saberiam detalhes de pessoas que nunca ouviram falar? Eu sou Maurício Santos e você é muito bem-vindo ao mundo da evolução espiritual. A família de Ryan Remans começou a perceber que alguma coisa poderia estar errada quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Era 2009. No estado americano de Oklahoma, quando Ryan passou a acordar extremamente assustado, com as mãos no peito e relatando situações envolvendo Hollywood, um lugar que, vale frisar, ele nunca tinha ido. A mãe do menino, Cindy, não entendeu no início, mas tudo aquilo começou a ficar ainda mais estranho quando a criança deu detalhes de uma suposta vida passada. Além de dizer que já havia morado em uma casa em Hollywood, que ficava em uma tal de rua Rock, o garoto falou ainda que era amigo do senador Fives e que era pai de 3 filhos. Foi então que, tempos depois, a criança apontou para um livro que a mãe estava lendo e disse que uma foto mostrava George e ele mesmo. Acompanhe comigo. O livro, meu caro, tinha fotos antigas de Hollywood, mas não exibia nenhum Ryan. Na verdade, o registro em questão tinha 2 homens adultos. Depois de entrar em contato com um psiquiatra, especialista em reencarnação, Sid foi informada que o tal George da imagem era George Haft, uma estrela de cinema, e que o homem ao lado dele se chamava Martin Martin, um agente de Hollywood. Quando o psiquiatra pesquisou mais a fundo, achou a informação de que Martin tinha 3 filhos, morava em North Roxbury e teria se encontrado com o senador de Nova York, Irving Ives. Percebeu a semelhança das pronúncias? Infelizmente, ou felizmente, dependendo aí da sua visão, Ryan acabou deixando de lado as questões sobre sua vida passada assim que conheceu a filha de Martin Martin. O garoto teria demonstrado indiferença no encontro e, em seguida, explicou para a mãe que a energia da filha não era a mesma de antes. Não foi muito esclarecedor, né? É verdade. Mas, de acordo com o psiquiatra, esse tipo de coisa é normal de acontecer, dizendo o profissional que crianças reencarnadas tendem a deixar de lado suas existências anteriores quando percebem que as pessoas de seu passado seguiram em frente. Enquanto isso, em 2015, foi a vez de Erica Ruman encontrar aí evidências de que o filho dela, Luke, era a reencarnação de outra pessoa. Tudo teve início quando o menino, com seus 2 anos de idade, passou a nomear os seus brinquedos e objetos como Pan. Até aí, Erika só achou engraçado e seguiu em frente. Mas as coisas tomaram outro caminho quando Luke chegou aos 5 anos de idade e começou a dizer que já tinha sido uma menina e não era algo que ele falava no presente, mas sim no passado. Literalmente, indicando outra vida. O pequeno, que era loiro, disse que tinha cabelos pretos quando era uma garota e que até usava os mesmos brincos da mãe. Foi então que Erika fez a pergunta que mudou tudo. Quem era Pan? E mais do que prontamente, Luke respondeu. Era eu. Ou melhor, como o próprio menino disse, ele costumava ser até que morreu e subiu para o céu. Uma vez no paraíso, Deus o mandou de volta para a terra e ele acordou como um bebê, que recebeu o nome de Luke.
Os detalhes eram impressionantes e Érica não mediu esforços para saber mais sobre essa curiosa história. A criança detalhou que morava em Chicago, que andava bastante de trem e que perdeu a vida durante um incêndio. Ao pedir informações sobre como aconteceu a morte, Luke apenas fez um gesto como se alguém estivesse pulando da janela. Como era tudo muito específico, para uma criança de 5 anos imaginar, Érica tratou de buscar na internet alguma história que batesse com a do filho. E não é que ela achou? Em março de 1993, um incêndio no Paxton Hotel de Chicago matou 19 pessoas, sendo uma delas uma mulher, chamada Pam Robinson. Érica ficou extremamente chocada com a descoberta, já que não fazia sentido que Luke soubesse de detalhes tão específicos envolvendo uma história de muitos anos antes dele nascer. E para começo de conversa, ele nunca tinha viajado até Chicago. Depois de pensar muito a respeito, a mãe dele deixou de lado a hipótese de ser uma coincidência e passou a acreditar que a mulher poderia sim ter reencarnado em seu filho. Mas e você? Também acredita? Caso ainda esteja com um pé atrás, você não vai querer perder a história de Shanti Devi. Essa é um pouco mais antiga do que as duas que eu te contei e serve para mostrar que relatos de reencarnação não são simples tendências do século XXI. Shanti nasceu em 1926, na Índia, e foi somente com 4 anos que ela começou a falar sobre sua vida passada, dizendo à garota que vivia com o marido na cidade de Mathura, a mesma em que perdeu a vida 10 dias depois de dar à luz. Como esse tipo de situação sempre gera curiosidade nas outras pessoas, um professor de Shanti questionou qual o nome do homem com quem ela tinha se casado, Pandit Kedarnath Chaudhry. Respondeu a menina. Surpreendentemente, o professor conseguiu localizar um homem com o exato nome que Shanti havia informado, vivendo justamente na cidade de Mathura. Ele encaminhou uma carta para Pandit e recebeu, como resposta, a confirmação de que sua esposa, Lugdi, de fato havia morrido ao dar à luz. E uma infelicidade que aconteceu quase 10 anos antes de toda essa história de reencarnação. Para tirar a prova dos 9, Pandit fez uma viagem para encontrar Shanti. E ao invés de revelar quem realmente era, ele usou o nome do irmão ao se apresentar. Só que a garota prontamente percebeu que era mentira. Além de reconhecer o marido de outra vida, Shanti ainda deu uma bronca nele por ter se casado de novo. Algo que Pandit havia prometido a Lugdi que não faria. A moça também deu detalhes sobre a comida preferida do homem e ainda disse que tinha o costume de tomar banho em uma nascente no quintal de casa. Agora se coloque no lugar das pessoas naquela época. Com tudo isso, como você explicaria todo esse conhecimento de Shanti sobre algo tão distante? Farsa? Ou reencarnação? Antes de responder, saiba que essa história chamou a atenção de ninguém menos que Mahatma Gandhi. Ele não só se encontrou com Shanti, como ainda reuniu um comitê com 15 membros para estudar o caso. Entre os participantes estavam parlamentares, representantes da mídia e líderes nacionais. E adivinha só, o grupo não foi capaz de desmascarar a história. E de acordo com o levantamento do Dr. Ian Stevenson, um importante pesquisador sobre reencarnação e que conversou com Shanti, os pais dela e algumas testemunhas, ao menos 24 declarações da pequena sobre sua vida passada, estavam de acordo com a realidade. Mais uma vez eu te pergunto, como explicar isso? Bom,
É até difícil falar sobre um caso mais surpreendente do que o de Shanti. Mas o do homem que morreu e voltou para enfrentar o próprio assassino também vai te deixar surpreso. A história começa entre o final da década de 50 e início dos anos 60, na Turquia. Durante a gravidez, uma mulher chamada Karanfil Tutuzmus teve um sonho muito específico, em que um tal de Selim Fezli aparecia com o rosto cheio de sangue. Era basicamente isso, sem muitos detalhes. Só que Karanfil não se esqueceu desse sonho até o nascimento do seu filho, Semih Tutuzmus. A criança veio ao mundo com a orelha direita um pouco deformada e pequena, mas nada que sugerisse uma teoria da conspiração. Não, ao menos nos primeiros anos de Semih. Assim que aprendeu a falar, o menino passou a insistir que era a reencarnação de um homem chamado Selim Fezli, o mesmo que apareceu no sonho de Karanfil, e que ele foi assassinado por um vizinho. O curioso é que a mãe e filho moravam na aldeia de Sarkonak, e o homem teria morrido em uma aldeia próxima, Hatun Koi. A mulher não levou tão a sério a história do garoto, mas o menino não conseguia deixar de lado. Um dia, quando tinha 4 anos, Semih foi até a antiga aldeia em que teria morado na vida anterior e simplesmente se apresentou para a viúva de Selim como seu falecido marido. Embora pareça uma cena engraçada em um primeiro momento, a mulher percebeu que havia alguma coisa errada quando Semih descreveu a vida dos dois e ainda deu detalhes sobre seu assassinato. Um tiro no rosto e na orelha direita. Justamente a que o garoto tinha deformada. A questão é que já era de conhecimento das pessoas que Selim havia sido baleado pelo vizinho. Só que o assassino teria alegado que foi um acidente de caça. Semih desmentiu a história e disse que seu eu passado foi morto por causa de uma discussão que envolvia uma mula que estava pastando na propriedade do vizinho. Semih até tentou se vingar do homem, atirando pedras nele. Mas foi aconselhado a não fazer nada violento para evitar que um ciclo interminável de ódio começasse, com o assassino reencarnando e também buscando vingança. E o mais curioso é que, durante sua vida, Semih fez constantes viagens até a aldeia onde Selim morou para visitar a esposa e os filhos da vida anterior. Agora, depois de todos esses fatos, eu deixo para você o trabalho de me dizer se devemos ou não acreditar em reencarnação. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.